Cala a boca da gente, hein, Silas Fio. Grava aí! Não Vai deixar sair alguém gol. bater falta, porque o Eduardo bateu falta que ela não deu acertou. Vai não. tomando posição pra fazer a cobrança. Podia acertar agora, calar minha boca. Calar a boca da gente, hein, Fio. 50 e 30. Etapa Você lembra complementar. Você lembra da Série B no Rafael Sobis, uma dessa aí? Não lembro, não. Ele encheu o É, bolinho. deu um balaço. Não, ele chutou forte mesmo, velho. Vai fazer a cobrança. Vambora, vamos pra cima. Bola de 2 toques, e... Toma distância, atenção, cobrança, Falei. bateu na marcação. Falei. Voltou ali, tentou pra dentro da área, segundo pau, passa por todo mundo, falei, ela mano. sai na linha de fundo. Quem cobrou, fez a cobrança foi Caio Jorge. merda de falta é essa, mano? Ela sai na linha de fundo, enquanto o Bruno Arleu de Araújo encerra o segundo tempo e encerra o jogo. De 1 para o Mirassol, 1 para o Cruzeiro. 20ª rodada. Henrique Almeida e Silas Fio. É com vocês. Fala, Henrique. Pode falar que eu tô nervoso. Silas, vamos acalmar, que agora acabou o sofrimento, né? O Cruzeiro não jogou nesse segundo tempo, a impressão que dá é que o time nem entrou em campo, né? Essa falta no final aí foi bom, pelo menos para segurar o Mirassol lá no setor defensivo, porque pelo que o Cruzeiro apresentou, esse empate ficou de bom tamanho. Mas olha só, eu tenho já algumas questões para a gente tratar daqui a pouco no nosso pós-jogo, porque eu acho que agora eu vou fazer a defesa do Garden, que alguém chamou ele aí de burro, eu acho que o Garden não é burro. Ele está usando aquilo que ele tem no elenco, né? E eu acho que ele extraiu tudo que dava para extrair. Então, se a diretoria não trouxer algumas peças para repor, olha só, hoje o Cruzeiro jogou sem 4 jogadores titular. Então, as peças que entraram prejudicou, né? Porque não conseguiu manter o mesmo rendimento. O Wallace, né? Se a gente puxar aquele gol que nós tomamos na final da Sul-Americana no ano passado e esse gol de agora, ele tem uma semelhança pelo fato de marcar longe. É um jogador que marca muito longe. E o jogador do Mirassol hoje, o Negueba, entrou com menos de 10 minutos, 5 minutos, se eu não me engano, acabou achando uma bola, um espaço dentro da grande área e bateu forte e acabou acertando um chute de felicidade, né? Mas eu, particularmente, acho que o Cruzeiro atingiu o máximo que dava para extrair desse elenco aí por parte da comissão técnica. Então, a gente realmente está precisando buscar umas peças para repor e, principalmente, conseguir manter o nível quando os jogadores titulares não estão e, mais do que isso, jogadores entrarem no curso da partida e conseguirem contribuir. Porque o Cruzeiro, infelizmente, os jogadores que entraram, né, o Matheus, apesar de ser um jogador de meio campo, entrou também o Lautaro, mas que muito pouco fizeram, né, tanto pela atuação do próprio Mirassol, mas principalmente também pela incapacidade do Cruzeiro hoje no jogo de criar jogada, de trabalhar a bola. O Cruzeiro no segundo tempo realmente foi irreconhecível hoje. Cara, muito complicado a gente tentar fazer um pós-jogo depois de sei lá, do papelão desse do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. E por sorte nós não tomamos a virada. Por sorte, muita sorte. Muita gente comentando aqui, principalmente aqui no chat aqui também. A galera desacreditando da falta que foi batida. O mexicano falando assim: Caio Jorge batendo falta, meu Deus. Um clube que gastou 200 milhões não tem um batedor de falta. Que time é esse, meus amigos? Cara, muito complicado. Muito complicado. O Luiz Felipe falando a mesma coisa. Que tipo de falta foi batida. Pedindo pra galera ir lá chorar no Grêmio. Cara, é muito complicado, velho. Muito complicado. O Japa não entra nem a pau, né, velho? Mas é aquilo que o pessoal falou também, né? Ele em relação ao time físico dele, ele tá muito abaixo, né? E é um jogo, tipo assim... Não, hoje não era um jogo pra ele entrar. Eu pelo menos acho, pelo menos assim, né? O Henrique até o jogo comentou. Muito pegado, né, velho? O jogo tava muito pegado pra ele entrar. Mas particularmente, cara, podia dar pelo menos uns 5 minutinhos pro cara aí, né, velho? Mas eu acho que ele ia ser melhor do que o Lautaro. Porque se o Lautaro pode entrar, qualquer um pode. Essa que é a realidade, né? Boa, mano. Vamos aqui tratar a verdade. Você tirou as O palavras da Japa, minha ele boca. tinha total condição de entrar. Se o Lautaro entrou,
O Wallace entrou, qualquer jogador pode Se o entrar. Wallace entrou, Mas o Lautaro Cruzeiro, né, entrou, mais até minha avó poderia entrar e jogar, meu filho. e mais uma vez está provado que o Wallace realmente não está à altura, né, de atuar no time do Cruzeiro, principalmente considerando a nossa dupla de volante, né, o Lucas Silva e o Romero, que estão tão bem na temporada. É um jogador que entra e desnivela muito, né, nivela muito por baixo. Então eu acho que o Cruzeiro realmente saiu prejudicado, porque se você for parar para analisar com calma o gol do Mirassol, eu insisto, né? Eu achei que ele deu muito espaço para o jogador do Mirassol ajeitar dentro da área, né? E naquela posição ali, um jogador destro acabou acertando um chutaço. Mas eu particularmente acho que ele marcou de longe e esse empate aí ficou barato. Exatamente. Mas é muito complicado, cara. Cara, falar depois disso aí, porque o Cruzeiro precisava muito ganhar essa partida. A gente ficou com 38 pontos. Agora estamos a 1 ponto atrás do Palmeiras, que agora é o vice-líder. O Palmeiras só não passa a gente se não quiser. Não, só se não quiser. Até porque tem jogo a menos, né? Se ganhar os jogos aí. É muito complicado, cara. É muito complicado. O Cruzeiro deixou o torcedor sonhar. E o torcedor agora vai cobrar. Né? A gente sabe que o Cruzeiro, desde o início, falando, o Cruzeiro não tá brigando por título. No máximo, a Libertadores. Meus amigos, deixou chegar, a torcida não quer nem saber. Agora a diretoria, meu amigo, vai atrás de contratar. Eu tô vendo aqui. Vai atrás de contratar, Breno? Porque o Cruzeiro, se você for olhar, o Cruzeiro não tem banco. O Cruzeiro não tem banco. O Lucas Silva tava morto dentro de campo. Vamos lá. Caio Jorge cansou. O Cruzeiro não tem banco. O Cruzeiro tem Murilo Hickman. Eu vou começar aqui, eu vou tirar os 3, 4 primeiros que eu tenho. Tem Aragão, tem o Marcelo, tem o Gamarra, tem o Bruno Alves, tem o Murilo, tem o Japa, tem o Mateuzinho, Bolaci, Lautaro, Kenji e Gabi. Quem desses aí, você pegaria, faz uma análise agora do jogo, de hoje. Quem desses todos do banco, você colocaria que poderia mudar o jogo? Só o Gabi. Acho que nem o Gabi pra mim. Do que poderia mudar Pelo que o Cruzeiro apresentou, né, e pelo que o Mirassol também, até valorizando, né, a atuação do Mirassol, infelizmente não ia agregar muita coisa, mas é claro que a gente, porque o Gabi, que cara, a gente sempre aquele cara que ele talvez, desculpa te cortar, ô Henrique, aquele cara que ele é marrento, ele só ia ficar provocando os caras dentro da área. E talvez por uma bola o Cruzeiro conseguiria fazer um gol. Mas o Cruzeiro não tá conseguindo chegar dentro da área. O que o Gabi iria resolver? Não, eu concordo. Eu falo que potencial pra mudar o jogo. Não que se ele entraria no jogo e mudaria o jogo. Mas se você faz uma análise bem fria... Não tinha ninguém hoje, não. O Cruzeiro, concordo. ele não tem... Talvez só o Mateuzinho pra melhorar alguma coisa, mas... Ele não fez isso. Não fez isso. Entendeu? Então, tipo assim, se você fazer uma análise friamente calculada, assim, pelo tudo que aconteceu no jogo hoje, pela equipe do Mirassol, que o Cruzeiro fez dentro de campo, cara, nem o Gabi. Por quê? Porque não tinha bola chegando dentro da área. Quero falar duas coisas aqui. Só pra acabar de fazer uma análise. Se tivesse bola mais chegando dentro da área, mais próximo da área, o Caio já tinha resolvido. Eu quero falar duas coisas aqui. Eu comentei da marcação pelo lado direito. E nós falamos muito sobre isso, hein? E tem um perfil que o pessoal sabe muito que eu gosto, o Cruzeiro Stats. Essa marcação do lado direito está ridícula. JJ mais o Wallace mais Eduardo completamente frouxos. E outra coisa que também, que ninguém aqui percebeu na live. Fazer só 2 substituições nesse futebol de hoje é suicídio. O Cruzeiro tem sido engolido fisicamente no segundo tempo de todos os jogos. Eu concordo plenamente com o Cruzeiro Stats, o Almeida e Fio. Eu também concordo. E foi isso que o mexicano falou, cara. O Lucas Silva estava cansado, exausto. O Caio Jorge morreu no segundo tempo, correu. O Wanderson cansado. O Wallace, não tem nem o que falar. Aí me coloca Lautaro, cara, pra tomar uma canetinha pro quase aposentado. O Wallace não dá mais. Nem o Wallace não dá mais. Nem Lautaro Dias. Não dá mais. E quanto mais esses caras entrarem, mais vai ficar pior. E a galera vai começar a tomar ranço da Jardim. Tá aí um caminho. E uma questão é a torcida, eu acho que empatar com o Mirassol, pelo que o Mirassol vem jogando na temporada, não é um mau resultado. O problema foi aquela derrota
para o Ceará e para o Santos, que foram 6 pontos que nós perdemos, Uhum. que fez o Cruzeiro perder essas posições na tabela, né. Então Sim. é um conjunto de resultados, porque se parar para analisar o que o Mirassol vem apresentando no Campeonato Brasileiro, não é um resultado de Não se é, assustar, né. Henrique, É eu um time que concordo tem com você. 75% de aproveitamento em casa, Uhum. mas o Cruzeiro tem que jogar. O Eu Cruzeiro hoje concordo. não conseguiu jogar, né. Pode empatar, né, a gente não quer que o time perca, né, mas a gente quer o time lutando, né, e o Cruzeiro hoje não conseguiu, criar, não conseguiu envolver, Uhum. infelizmente foi uma apresentação muito abaixo do que a gente espera. É o que eu E falo. eu até em outra oportunidade já disse isso para o Breno, e eu particularmente acho que a gente não pode ficar se escondendo atrás daquele discurso que, certa ocasião, o Leonardo Jardim apresentou após o jogo do Ceará, de que o Cruzeiro é um time que vai lutar para brigar para Libertadores. Mas independente da pretensão do Cruzeiro no campeonato, perder para o Ceará dentro de casa, perder para esse time do Santos dentro de casa, é algo inaceitável. Quem Exatamente. dirá um time que está na primeira posição do campeonato. Então o Cruzeiro hoje está pagando o preço das suas péssimas atuações dentro de casa, Uhum. que acabou perdendo pontos preciosos, né? Hoje esse um ponto não é o fim do Cara, mundo, não mas é. a gente fica preocupado pela atuação do Cruzeiro, Exatamente, não é pelo isso. resultado, pela Exatamente. atuação, né? Pela atuação do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, de novo. De novo. E a gente olha pro banco, cara, a gente não tem, assim, jogadores que poderiam mudar o meio do Cruzeiro. Né? Talvez se o Lucas Romero tivesse hoje em campo, tivesse no banco, ele entrasse no segundo tempo por um cansaço físico, talvez é um cara que poderia mudar o meio campo do Cruzeiro, né? Dar mais fôlego pra equipe do Cruzeiro ali, até para ajudar o Lucas Silva. Mas entrou o Mateuzinho, cara, tá voltando de lesão, velho. Como é que eu vou exigir do cara correr igual maluco? Né? O cara tá voltando de lesão, tem que pegar confiança, tem que pegar ritmo de jogo, ficou parado. Né? Eu concordo com você de ter falado que se o Lautaro entrou e o Wallace entrou, qualquer um poderia ter entrado, porque talvez não colocou o Japa. Né? Talvez são jogadores que talvez vão tentar desempenhar alguma coisa para poder tentar mudar o jogo, tentar mudar o resultado. Né? E o Cruzeiro não teve hoje, no segundo tempo, vou até olhar aqui, lances de perigo na área do adversário no segundo tempo. Né? Teve mais Olha as ações aí no segundo tempo. Teve mais posse de bola no segundo tempo. Posse de bola, mas não fez nada. Mas não adianta, Olha, véio. finalizações do Mirassol no segundo tempo. 11 finalizações do Mirassol no segundo tempo, apenas 2 do Cruzeiro. Escanteios do Mirassol 6. Defesas do goleiro no segundo tempo, 0-0. Passe, 140, 196 do Cruzeiro. Desarmes, 11 do Cruzeiro. O Cruzeiro teve que desarmar mais. Mas olha que a finalização no segundo tempo da equipe do Mirassol. 11 finalização. Quem procurou mais o gol no jogo? O Mirassol, pô. Só no segundo Nossa, tempo. conta duas. Tivemos 2 finalizações, viu, Almeida, no segundo tempo, só. Mas nenhuma na direção do gol. Nenhuma direção do gol, né? Só finalizou, nenhuma na direção do gol. Complicado, né? Realmente achar que vai conseguir conquistar os 3 pontos. Teve grandes chances de fazer o gol. Foi a que fez o gol, foi uma. Sabe? Então, tipo assim, o E eu Cruzeiro... Só um minutinho. O Cruzeiro, taticamente, no segundo tempo, muito, muito abaixo, muito ruim. Ridícula a postura do Cruzeiro. E, diretoria, fala um negócio pra vocês aqui. Se não contratar, meus amigos, no segundo turno, se talvez não ganhar a Copa do Brasil, nem classifica pra Libertadores, tá? Abre o olho de vocês aí. E a janela tá fechando. Fique esperto. Se não contratar, se não trouxerem jogadores pontuais pra equipe do Cruzeiro, desculpa aí. Não tô querendo ser radical demais, não, mas fazendo uma análise do que é o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem que abrir os olhos, senão vai passar mais uma decepção igual foi o ano passado. Não busca a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Se talvez uma pré-Libertadores. Porque, gente, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele é cruel. Ele é cruel. Se não ficar atento, ele é cruel. O ano passado, o Cruzeiro passou por isso. Ele é cruel o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tem que ficar esperto, tem que contratar,
trazer jogadores pontuais, né? Não adianta trazer um jogador só, não. No mínimo 3, 4 jogadores para repor o elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro está muito abaixo, principalmente fisicamente, no segundo tempo. O Cruzeiro está sendo engolido fisicamente no segundo tempo. Tem que trazer jogadores para no mínimo, você olha assim pro banco do Cruzeiro e falou, velho, eu posso colocar esse jogador aqui que ele vai entregar algo no segundo tempo. O segundo tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem banco pra olhar assim. Falou, velho, vou colocar o Lautaro aqui que ele vai conseguir dar um gás. Não tem. Vou colocar o Matheus Henrique aqui pra dar um gás. Pô, também não vem. Vou colocar fulano, não tem. E outra coisa, eu concordo muito com a sua análise que você falou, que você leu aí, cara. Não dá pra fazer só 2 mudanças no segundo tempo, velho. Não dá. Não dá pra fazer só 2 mudanças no segundo tempo. Né? Então, pelo amor de Deus, aí, a diretoria do Cruzeiro tem que ficar atenta em relação à contratação, porque não tem como. Fala, Henrique, falei demais, meu amigo. Não, que isso, a sua análise foi certeira, né? E tá passando a hora do departamento de futebol entrar em ação e anunciar, né? Porque se você pega o Wallace, Lautaro, Marquinhos, são 3 vagas que o elenco precisa repor. E agora, com esse problema do Fagner de contusão, ainda tem a necessidade da lateral direita. Então, o Cruzeiro precisa se estruturar e fortalecer o elenco para o restante da temporada, porque a gente sabe, o segundo turno é outro campeonato. Então, o Cruzeiro tem que olhar para a tabela, né? O Red Bull Bragantino é um exemplo bom de como você, em poucas rodadas, pode despencar na tabela. Basta você entrar aí numa sequência negativa que você perde posições, campeonato muito disputado. Então, está passando a hora de fortalecer o elenco. Eu acho que o Leonardo Jardim conseguiu extrair tudo e mais um pouco que dava desse elenco. Se a gente não contratar, se a gente não fortalecer, principalmente nessas posições que sempre entram, né? O próprio Marquinhos é um jogador, o próprio Lautaro entrou hoje fazendo essa função que o Leonardo Jardim sempre gosta de colocar um jogador com essa característica no segundo tempo. Infelizmente, não está conseguindo movimentar. Então, se não contratar, se não for no mercado, realmente vai ficar difícil para nossas pretensões aí no Campeonato Brasileiro. Eu não quero ser pessimista, né? Domingo a gente tem aí um jogo importante contra o Inter e que só a vitória interessa para o Cruzeiro. Mas vendo a atuação do time hoje e considerando os desafios que a gente tem, tanto para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, para manter vivo aí o sonho, principalmente da Libertadores, né? Uma vaga direta por tudo que o Cruzeiro apresentou no primeiro turno, e principalmente também a Copa do Brasil. Eu fico preocupado de ver o Cruzeiro atuando um segundo tempo inteiro sem jogar futebol. Como que a gente vai encarar essa Copa do Brasil, né? Então é complicado. Muito complicado, o meu amigo Almeida. E o Cruzeiro agora, dia 23, enfrenta o Internacional, 18h30, o jogo é no sábado. E é jogo pro Cruzeiro, que é tudo ou nada, meu amigo. O Adalberto falou um negócio que é interessante. Uhum. Ele falou que o Cruzeiro tá precisando de lateral e traz atacante. O Adalberto, hoje nós estávamos com o William machucado, né? Fagner E o Fagner machucado. E eu acho difícil um time ter 3 laterais direitos titulares. Então, e tá trazendo atacante porque não tem ponta, cara. Não tem ponta. E o Jardim não tá fazendo 3, 4, 5 substituições no segundo tempo porque não tem o que mudar. E sem alterar a característica dele de jogo. Então, assim, eu entendo ele ter colocado o JJ do lado, porque não tinha o que fazer. Ele vai colocar o menino do Sub-17 lá, que tava jogando bem, até esqueci o nome do menino. Né? Chegou agora, o menino vai afobar, cara. Se eu colocar um menino desse aí, o Almeida e Silas, num jogo desse, ele vai fazer uma cagada atrás da outra. Não é toda vez que você tem um Cauã Prats. O menino no jogo hoje, cara, foi bem. Eu acho que joga bem, né, o Henrique? Eu acho que uma coisa muito negativa da atuação do Cruzeiro hoje foi justamente o pouco apoio que o Cauã deu no comando de ataque. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter explorado mais o lado esquerdo, aproveitar a subida do menino, considerando que a gente estava com um zagueiro improvisado na direita, e que segurou a onda, né? Ele ali, pelo menos também,
o Reinaldo muito experiente e aproveitou ali em cima da fragilidade do lado direito, mas eu acho que faltou o Cruzeiro também explorar um pouco do lado esquerdo, aproveitar a Ô, subida Henrique, do próprio Cauã. eu falei a mesma coisa aqui durante a partida. Por que que o Cruzeiro, toda vez que pega na bola, não desce pro lado esquerdo? Tem que ir pro lado direito. E o lado direito tava errando demais com o Jonathan Jesus. E como a marcação tava sendo mais feita por lá, pra equipe do Mirassol, com a equipe do Mirassol, sabendo que o Jonathan Jesus tava jogando improvisado, todos os erros de contra-ataque do Mirassol foi por lá. E o gol saiu por onde? O gol do Mirassol saiu por onde? Não, o lado direito tá horroroso, cara. Entendeu? Então, tipo assim, E é é logo muito o lado complicado. o lado que o Jardim mais mexeu. lá que a gente mais mexeu. É, ué. Então o que acontece? Saiu o Christian, saiu A verdade, Silas, a verdade nua e crua é que nós temos só um time titular. Qual que é o time do Cruzeiro hoje? É Cássio, é William, é Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Acabou. Nós não temos outros jogadores para entrar. Tem o Mateuzinho no lugar do Christian que ele, insistindo, pode encaixar. Insistindo. O Mateuzinho precisa de recuperar, cara. Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele é um bom Ele é bom de bola. Isso aí é recuperação. O cara voltou de lesão. Tô te falando, cara. Eu não vou existir muito agora O Christian faz uma falta no Cruzeiro, cara. Ô, Henrique, mas uma falta absurda que não poderia fazer. O que me incomoda é isso, cara. O que me incomoda é um cara que... Você vê que é um cara que... o Christian não é ruim de bola. Mas o Christian faz uma falta no Cruzeiro que chega a doer. O lado do Cruzeiro direito hoje ficou todo capenga, machucado, por causa de um cara que não tava... a gente não pode demorar, não pode depender, velho, só de um cara. Porque eu acho que o problema do Cruzeiro é justamente isso, né? Os jogadores que entram não conseguem manter o mesmo nível dos demais, né? É isso aí. Por exemplo, o Eduardo hoje não jogou nada. O Eduardo não jogou nada. Nada. E eu falei do Eduardo, falou, velho, tomara que ele faça uma boa partida, porque tem vezes que ele some hoje. Foi uma partida que ele desapareceu no jogo. E por que não tirou o Eduardo, velho? Também. Por que deixou o Eduardo lá? Aqui. Misericórdia. Tá doido, velho. Eu acho que, por exemplo, nessa situação de estar sem um zagueiro, talvez seria, sem um lateral direito, melhor dizendo, talvez seria interessante o Cruzeiro ter entrado com 3 zagueiros, mudar o esquema tático, jogando fora de casa, mas tudo isso também é só na prática que a gente consegue ver se vai surtir efeito, né? A bem da verdade é que o Cruzeiro não jogou, os jogadores que entraram não conseguiram suprir para mim. Hoje o Marquinhos não jogou, mas o Marquinhos é um jogador muito aproveitado. Mas quando entra, ele não consegue contribuir, não consegue somar com o restante do time, né? Então é complicado. O Cruzeiro hoje realmente está precisando de um jogador para estar no banco de reservas para contribuir, para quando entrar no jogo, participar, criar jogada, finalizar, buscar o jogo. E os jogadores hoje, infelizmente, acabam que não conseguem fazer os jogadores que entram, né? O próprio Eduardo hoje foi muito, muito mal. Eu fico preocupado do Cruzeiro depender, apesar do Christian estar numa ótima fase, é um jogador que vem mostrando que tem muito potencial, que vem representando a camisa do Cruzeiro, mas infelizmente, se a gente for depender desse tipo de jogador, a gente está lascado. A gente precisa ter jogador, a gente até pode depender quando ele estiver em campo, mas quando ele não estiver, quem entrar tem que suprir. Se a gente for ficar refém desse tipo de jogador que não tem 6 meses que é titular no Cruzeiro, a gente está lascado, poxa. Essa que é a realidade. O Cruzeiro precisa ter um conjunto de jogadores no banco de reservas também que vão entrar e vão contribuir. Mas uma coisa eu queria também destacar, é claro que a gente não acompanha ali o dia a dia da Toca, né? Como a comissão técnica acompanha, mas eu fico preocupado de ver jogadores, por exemplo, o Gabigol não entra, o Bolasie não entra, são jogadores que a gente achava que poderia em algum momento contribuir com o Cruzeiro, mas que sequer estão entrando, né? Então, para o Lautaro entrar hoje e outros jogadores não entrar, a única coisa que justifica é o Garden querer colocar um jogador com essa característica, né? E esquecer completamente do histórico dele no Cruzeiro, que até hoje não rendeu, e muito pelo contrário, não é só que não rendeu, quando entrou muito mal. O problema desses jogadores, o Wallace, Lautaro, Marquinhos,
Não é que os jogadores fazem pouca diferença, é que quando entra, entra muito mal. Aí é É. complicado. E é o que eu venho falando aqui. Hoje, por que o Gabigol não entrou? Era um cara que poderia, talvez, igual a gente falou aqui, fazer diferença. Mas eu acho pouco provável que ele não ia fazer, porque não tinha a bola dentro da área chegando. Ele é um jogador que, pra mim, ele tinha que talvez entrar no lugar do Caio Jorge, que tinha cansado, né? Mas ele jogar fora da área, ele vir buscar a bola, fazer função de Matheus Pereira, tentar fazer função de. Você acha que o Gabigol mudaria o jogo? Na minha opinião, não mudaria nada. Não mudaria. Eu tô te falando que se o Caio Jorge Ele ia cansa. piorar. Se o Caio Jorge cansa, o Caio Jorge cansou. E o Cruzeiro tá tendo muita jogadas dentro da área, fazendo tabelinha ali, Matheus Pereira, e o Caio Jorge deu aquela cansada. O Gabigol é aquele cara que poderia fazer esse tipo de jogada, aquele tipo de tabela. Porque o Cruzeiro teria bolas enfiadas dentro da área, que ele é o quê? Um cara que ele é o quê? Ele cheira gol, velho. Uma hora a bola sobra pra ele finaliza e é caixa. Mas hoje, o Cruzeiro, o que ele ia fazer? O Cruzeiro não tinha. O Cruzeiro não tinha jogadas. O Cruzeiro não teve chance de fazer um gol sequer no segundo tempo. Foi muito mal. Silas, Oi. acho que apesar de. Primeiro que vão valorizar aqui, né? Também reconhecer o adversário. O Garden tomou um baile pro treinador do Mirassol hoje, né? Sim. O Mirassol neutralizou o Cruzeiro no segundo tempo. As linhas do Mirassol marcando forte o Cruzeiro, não deu espaço, realmente o time não criou. Mas o Gabigol, claro que poderia não ter contribuído, mas uma coisa é inegável. Ele participa muito do jogo, ele chama a jogada, ele não se esconde, ele pede a bola, e é isso que às vezes a gente precisa, né? Porque realmente, para mim, fazer essas substituições, como foi hoje, com jogadores que contribuem muito pouco, né? Como o caso do Lautaro, realmente fez pouca alteração, e quando fez, uma delas foi inadequada, né? Então eu não achei conveniente a substituição do Lautaro. É um jogador que a torcida que já provou para a torcida que não tem condições de resolver nenhum jogo para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro precisa fazer negociar esse jogador o quanto antes para tentar reaver aí o investimento que fez, a expectativa, que é um jogador que todo mundo tinha uma expectativa muito grande, mas que no Cruzeiro não vingou. Não Naquele jogo adianta. contra. Ele pode jogar muita bola, mas no Cruzeiro não vai jogar. Ele já mostrou, infelizmente, o ambiente não está bom para ele, a torcida não tem paciência. Então é um jogador que no Cruzeiro não dá mais, infelizmente. É um cara jovem, é um cara que veio porque tem muito potencial, mas infelizmente não dá mais. Lautaro não dá mais. E o Wallace, né, Nossa, gente? também. Se a gente buscar aí o replay do gol do Mirassol, e eu insisto, o Wallace marcou de muito longe. Aquela bola ali, você precisa fechar o espaço para o jogador do Mirassol, até para dificultar a finalização do cara, poxa. Uhum. O Wallace é uma lentidão e um espaço tão grande que ele ofereceu para o Negueba, que aí o Cássio não teve como fazer nada, e olha que a bola foi mais ou menos no meio do gol ali, descaiu, mas realmente está complicado. Eu acho que a gente está passando a hora de trazer uns jogadores, né? O colombiano está chegando aí, e a minha preocupação é justamente essa: o colombiano está chegando, várias contusões ao longo dos últimos 2 anos, mas já vai ter que chegar para dar resposta. Se Não não me vai engano, ter tempo para acho que foram poder 6, ficar né? Contusões, se não me engano. seis contusões em 2 anos. Então, ele não vai ter muito tempo também para ficar Pegar procurando ritmo o de melhor jogo, né? momento. Não, infelizmente, não. É Verdade. porque a torcida e a necessidade do time, né, ela mostra isso. Mas, se eu não me engano, ele estava sendo relacionado aí nos últimos jogos, então a gente está na esperança também do cara não tá bichado, né? Então, Pois vamos é. torcer para o departamento de futebol do Cruzeiro e principalmente aí a comissão técnica conseguir aproveitar ele da melhor forma possível, mas eu acho que ele já vai chegar tendo que jogar, mesmo que entrando no segundo tempo, mas hoje a gente precisa ter um jogador imediato no banco de reservas, né? Então acho É o que que eu falo. Hoje a gente olha pro banco e fala assim, cara, quem que eu vou colocar? Igual eu falei da questão do Gabigol, eu acho que o Gabigol tem que jogar mais, tem que ter mais minutos. Eu acho que o Gabigol tem que jogar mais. Né? Eu sou fã do Gabigol, tem que ter mais minutos. Mas hoje, vendo, igual o Henrique falou, tem que também dar o braço a torcer pela equipe do Mirassol, que
botou o Cruzeiro no bolso no segundo tempo. Se você for olhar, pegar o retrospecto do jogo, véio, se olhar assim pro jogo, fala, cara, o Mirassol só não ganhou, velho, porque não teve mais tempo e a falta de sorte. Porque mais 2 minutos ali, meu amigo. Não. É gol, vamos ver aqui. Para essa partida, você gosta da intensidade da luta, o adversário fez essas mudanças e foi para cima do Cruzeiro. Queria que você analisasse isso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Em primeiro Tá lugar, saindo, gente, confere pra mim, por favor. já bem Não, tá, as o nossas microfone tá fechado. limitações, para este jogo. Temos 6 jogadores que normalmente Se não der, você põe. jogam de fora, não é? Os 2 laterais, mais o Kaique, mais o Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos também. E tivemos que arranjar a equipa da melhor forma, ok? E a gestão da equipa nas substituições, mais do que da ordem estratégica, foi ver até como é que eles aguentavam, que é para a gente mudar. Com certeza que se tivéssemos hoje mais um médio no banco, eu tinha tirado o Lucas mais cedo, porque o Lucas estava com dificuldade. Eu tinha tirado um lateral de esquerdo, eu tinha tirado também os nossos laterais, um esquerdo ou um direito, porque estavam já com alguma dificuldade. E eu não podia gastar as substituições antes de terminar o jogo, não era? Então, se eu faço as substituições antes e depois o Pratos, como foi no Fluminense, faz-me aquele sinal que vocês sabem, aquele que roda assim, que não pode aguentar mais. Ou o Jonathan na direita também não pode aguentar mais. E tivemos que gerir até aguentar até ao fim. Quando chegou a 5 minutos do fim, já não tínhamos nada para fazer. Eles foram aguentando no sofrimento, na dor. E foi isso que disse aos jogadores. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento, na dor. Tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Sabíamos que havia jogadores que não têm jogado que não iam aguentar mais de 60 minutos. Aguentamos o Wallace o tempo dos 60 minutos, 65. Depois entrou o Henrique ali mais no corredor para ajudar. E depois o Wanderson num pedacinho pela coisa. E esperamos pelos outros. Esperamos. Ainda bem que não aconteceu como no fim do meu. O lateral esquerdo já em dificuldades, o Jonathan já em dificuldades, o Lucas com algum problema de dores de barriga, que ele saiu rápido, que ele estava com algumas dores. Eu acho que acabamos por gerir da melhor forma. Porque se eu tivesse que meter o Gamarra a lateral esquerdo, se eu tivesse que meter alguém a lateral direito, um jogador qualquer a lateral direito, talvez o Murilo a lateral direito, e se eu tivesse de fazer essas trocas, e se a gente perdesse o jogo, toda a gente estava a dizer, porra, você não tinha soluções, não fazia. Mas no futebol é sempre assim, quando não fazemos, tínhamos que fazer. Quando fazemos, não devíamos fazer. E por isso a malta aguentou-se e eu acho que foi positivo. Ô Jardim, um começo de jogo muito intenso, né? Que é uma característica desta equipe, depois o ritmo vai caindo. Pelo adversário ou essa questão física também, mesmo com esse tempo todo de recuperação de um jogo para o outro, tem afetado essa intensidade que você tem emplacado aqui no Cruzeiro? A intensidade caiu na segunda parte por um fator que já lhe disse. Existe 5 ou 6 jogadores na equipa que entraram de início que não têm rodagem para jogarem 90 minutos. Porque isto acontece no Cruzeiro, como acontece no Barcelona, como acontece nos jogadores que não jogam menos. Ninguém esperava que o Wallace fizesse 90 minutos, ninguém espera que o Henrique conseguisse fazer. Os 2 laterais fizeram ainda bem, mas eles foram-se aguentando ali, que a gente também não tinha muitas trocas no banco para fazer nessa posição. E como lhe disse, a gente geriu aquilo que a gente sabia que ia acontecer. Porque uma coisa é as pessoas que estão fora e que não têm o conhecimento da causa. Outra coisa é somos nós que somos profissionais e estamos ali dentro e gerimos da melhor forma. E eu acho que conseguimos gerir sem lesionar os jogadores e mantendo um equilíbrio até ao fim. Mister, sobre o lance do pênalti no primeiro tempo, a bola bate no José Aldo, da equipe do Mirassol. E, mais uma vez, né, aconteceu um lance desse. Qual que é a avaliação? Não sei se deu tempo ainda para analisar o lance no vestiário. O que dá para falar dessa situação?
a situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isso não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isso é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, que o jogador abriu os braços, foi expulso. Hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, que senão isto as pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Que isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, tudo a gente vê no estádio. O primeiro toque na mão, casual, mas o segundo a bola levanta, ele dá-lhe uma manchete, e isso já não é casual. Mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitros nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mais nada. Ô Jardim, sobre essa questão na lateral direita, você vai ter o Fagner ou o William já para o jogo contra o Inter? Como que você trabalha essa questão ou vem mais improvisação? Não sei. Não sei ainda. Vamos esperar que o tempo corra e vamos ver. Infelizmente, temos 2 jogadores para a lateral direita que têm-se um substituído o outro e já é o segundo jogo, depois do jogo do Bragantino, que temos os 2 lesionados ao mesmo tempo. Vamos ver. Vamos ver qual será a solução. O Mister, sobre essa semana, né, que vai ter, depois do jogo do Internacional, já tem um clássico, né, de Copa do Brasil. Como concentrar as atenções em Brasileiro e também numa partida que a gente sabe o tanto que ela mexe, né, para o Cruzeiro buscar esses resultados positivos, que é o grande objetivo? O Cruzeiro tem um jogo agora contra o Nacional, que é um jogo que a gente, na nossa casa, depois do jogo com o Santos, a gente tem que procurar os 3 pontos e temos que estar no máximo da nossa força. A partir daí, depois temos 3 dias para preparar a Copa do Brasil, mas com certeza, e vocês conhecem, não estamos em condições de abdicar do campeonato. Com certeza, se estivéssemos em 12º lugar, 13º lugar, até podíamos ter essa perspectiva. Mas com a nossa posição e com aquilo que são os nossos objetivos mais importantes para a época, que é um espaço na Libertadores, não podemos abdicar, temos que ir aos 2 jogos na nossa máxima força. Jardim, o Cruzeiro tem 4 atletas na lista da CBF, né, na pré-convocação, no início da semana tem a lista definitiva. Claro que é um reconhecimento ao trabalho de todos, né? Fica ali no meio termo, até pensando no segundo jogo da Copa do Brasil, como que você pensa administrar isso? Ou não está no seu controle? Não, em primeiro lugar, fico satisfeito que estes atletas do Cruzeiro tenham visto o seu trabalho valorizado pelo selecionador. Todos eles têm feito uma excelente época e fico contente quando temos jogadores na seleção e mais na seleção brasileira, que é a seleção do país que trabalhamos. Fico com enorme satisfação. Eu brincava com o Kaique e dizia, é a primeira vez um menino que no início da época nem era opção para jogar a titular e hoje em dia está na seleção brasileira. Ficamos extremamente satisfeitos, como o Caio, que era um jogador desvalorizado no início da época e hoje em dia está na seleção brasileira. Eu acho que temos que estar todos satisfeitos por a trajetória destes 4. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bem. Tá aí o técnico. Muito bem, tá aí o técnico. Eu vou repetir. Ô Henrique. Oi. Quero começar com você, cara. O seu análise aí da entrevista do Leonardo Jardim. Vou deixar muito com você e com o Breno, que eu tava falando com a galera aqui do TikTok. Claro, eu particularmente acho. Eu finalizei aqui a live com eles, aí eu
foquei mais em bater um papo com eles aqui, porque a transmissão foi muito boa com eles. E aí eu não peguei muito o que o Leonardo Jardim queria realmente que você falasse um pouquinho, o Brenão também, e eu falo no finalzinho que eu pude observar aqui. Claro, eu quero assim, destacar duas coisas, né? Primeiro, ele deu uma ênfase grande para a questão da arbitragem, né? E realmente a arbitragem brasileira ela causa estranheza, né? Ele comentou o lance do pênalti claro, né? No primeiro tempo, comentou a, a forma como a arbitragem conduz a partida, mas eu particularmente acho que isso não pode também apagar o mau momento do time, né? A gente precisa refletir e precisa ter a clareza. Claro que ele não vai chegar no microfone, né? Eu também não tenho e nem seria adequado, né, o treinador fazer críticas publicamente, mas a gente espera que internamente o Cruzeiro, que já de algumas partidas, né? Ceará, CRB dentro de casa, CRB fora de casa, que mesmo classificando na Copa do Brasil não jogou um bom futebol, jogo contra o Santos hoje. Então o Cruzeiro ele vem numa sequência de partidas jogando abaixo daquilo que a gente espera, seja por questões físicas, seja por peças que entram e não conseguem dar resposta, mas eu particularmente acho que o Leonardo Jardim também precisa refletir as substituições, né? Essa questão dos jogadores que entram. Por exemplo, hoje, para mim, eu não consigo entender o motivo do Lautaro entrar e ou o Gabigol não entrar, ou outro jogador que vá contribuir, ou pelo menos a gente tem a esperança que vai contribuir. Porque o Lautaro a gente já conhece, infelizmente, é um jogador que no Cruzeiro não jogou e eu acredito que não vai jogar, né? Um atleta que pode ser feliz em outro lugar, porque aqui não tem nem ambiente para ele mais, né, em relação à própria torcida. Então é um jogador abaixo da crítica hoje, né, o próprio Lautaro, que entra, né, não contribui quase que nada. Então o que eu destaco muito da entrevista do Jardim em relação à questão da arbitragem, que de fato ele tem razão, mas eu fico preocupado caso o Cruzeiro internamente ali também não entenda, né, a necessidade de mexer em algumas coisas, né? Claro que depois desse primeiro turno, as equipes é, aprenderam a jogar contra o Cruzeiro, né? O próprio jogo do Ceará, o Santos, mesmo jogando muito mal, mostrou também na mesma proposta do Ceará de jogar fechadinho e sair quando dá. Então as equipes aprenderam a jogar contra o Cruzeiro. Então o Leonardo Jardim precisa mexer na equipe de tal modo que muda a realidade do jogo naquele momento. Então, hoje eu acho que ele foi infeliz na substituição do Lautaro Martins, considerando os atletas que a gente tinha no banco, né? Então, o Lautaro não tem como a gente. Lautaro Dias, perdão, não tinha como a gente é, acreditar que um jogador que já provou em diversas oportunidades, né? Me faltam aqui jogos para a gente apontar de como o Lautaro não tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. E hoje, mais uma vez, né, o treinador optou em colocar ele na partida. Eu, particularmente, acho que deveria ter entrado com outra peça, até para a gente, se não fosse o Gabigol, que fosse outro jogador, mas um atleta como o Lautaro, que já provou em diversas oportunidades que não vai resolver o problema do Cruzeiro, né? Não é um atleta que cria uma jogada, que movimenta de maneira interessante, que busca o jogo, que participa, né? Na verdade, quando ele participa é negativamente. Então, é, eu, considerando a entrevista coletiva do Jardim, né, claro que um treinador experiente, que faz melhor do que ninguém a gestão do elenco, não vai fazer críticas públicas, né, para o desempenho dos jogadores, prefere ali apontar as questões relacionadas ao próprio desgaste físico, à própria questão da arbitragem, do que apontar ali as falhas do time, né, publicamente. Mas eu acho que o departamento, a comissão técnica do Cruzeiro precisa organizar e ter também um esquema tático para mudar o time. Esse esquema tático do Leonardo Jardim funciona muito bem e vem funcionando muito bem até aqui, mas nos jogos que o Cruzeiro não consegue achar a área, hoje o Cruzeiro não conseguiu achar a área do adversário, então talvez não seria mais interessante, ao invés de estar com 4-4-2, entrar com 3-5-2, até para valorizar ali o próprio Jonathan
na direita, colocando ele para fazer a função dele, povoar mais o meio de campo, enfim, tentar buscar uma mudança no esquema tático do time para superar esses desafios. Porque se o Leonardo Jardim está achando que ele vai ter aqui um Real Madrid, um Barcelona, não vai, não vai. O próprio Flamengo, que fez diversas contratações agora no meio do ano, também tem suas dificuldades, né? Jogadores que estão chegando sem ritmo de jogo, jogador disputando. Então, o Cruzeiro precisa realmente ter ali uma carta na manga que também não passe só pelos jogadores que estão no banco de reserva, né? A mudança no esquema tático para se adequar à realidade daqueles jogadores que você tem para a partida também pode ser uma estratégia interessante, necessária. Porque esse esquema que o Leonardo Jardim monta no Cruzeiro, você realmente precisa de um Christian de um lado movimentando muito, apoiando muito no ataque e apoiando muito no sistema do meio de campo, o próprio Wanderson, jogadores que participam muito do jogo, que procuram o Caio Jorge a todo momento ali. Então, quando você não tem isso e tem peças mais frágeis, né, jogadores abaixo do que a gente espera, você precisa mudar então o esquema tático, poxa. Se você não tem como mudar os jogadores para aquele momento, considerando a característica de cada um, então deveria pensar, né, algumas alternativas que passa também por mudar em determinados momentos e com determinados adversários, quando for necessário, o esquema tático que você precisar. Por exemplo, hoje o Cruzeiro no segundo tempo foi engolido pelo Mirassol. Então, o esquema tático que o Cruzeiro utiliza com esses jogadores que não são titulares, que estão entrando muito mal, eles não estão conseguindo manter aquilo que a gente vem acompanhando ao longo do ano. Então, eu particularmente acho que o Leonardo Jardim tem, obviamente, total apoio da torcida, está fazendo um trabalho muito bem feito no Cruzeiro até aqui, mas isso também não apaga a necessidade do Cruzeiro corrigir algumas falhas, e eu particularmente estou muito preocupado, né? A gente vê aí na própria coletiva do Jardim, salvo engano, uma pergunta aí até do repórter Samuel Venâncio, em relação ao lateral direito, como que o Cruzeiro vai disputar uma quarta de final da Copa do Brasil sem ter um lateral direito. Exatamente. Isso é muito preocupante, né? A gente disputar uma partida tão importante, não só para o ano, né? Mas para a torcida do Cruzeiro, porque é uma classificação que a torcida do Cruzeiro espera e precisa, né? Então eu fico preocupado, considerando um esquema tático que ele não muda em hipótese alguma, e principalmente os jogadores que não estão entrando bem. Então eu quero ouvir vocês aí também, o que vocês acharam da fala do Jardim, mas eu acho que esse papo só serve ali para a coletiva, né? Falar de arbitragem, falar do pênalti, que realmente foi na minha opinião, foi um pênalti, porque pela televisão aqui eu pude ver que estava na linha, né? Concordo Mas também, como foi não pênalti. chamou não chamou VAR, a gente não consegue ver também mais no detalhe. E o VAR também é outra tragédia, né? Não tem critério. Ora ele chama, ora não chama. Um lance daquele no início da partida. Um juiz caseiro também, né? Ficou com medo já no início da partida de marcar o pênalti para o Cruzeiro e dependendo da situação, apesar dali não ter sido a intenção do jogador, até amarelar ele já no início da partida. Mas eu acho que o Cruzeiro precisa organizar muita coisa para a gente classificar na Copa do Brasil e dar essa classificação para a torcida. E, além disso, conseguir manter aí na classificação direta para a Libertadores, mas isso vai ensejar numa necessidade de mudança. E essa mudança passa pela contratação de jogadores para ocupar justamente esse espaço, porque o Leonardo Jardim, ele também ele é previsível nas alterações. Sim. Ele não inventa a roda. Então você precisa ter um jogador que entra e dê resposta. Por exemplo, o Lautaro e o Marquinhos são jogadores que, né, deveriam ser mais ali de velocidade, né? Jogadores que jogam pelo lado do campo. Então o Garden gosta de colocar esse tipo de jogador no segundo tempo. Mas se o cara não entra bem, não adianta, né? Na verdade, não é que eles não estão entrando de maneira adequada, está muito abaixo do que a gente espera, né? São jogadores que não conseguem criar um passe, não conseguem chamar a marcação, não conseguem protagonizar nenhum tipo de jogada. Mas eu quero ouvir vocês aí também, o que vocês acharam
da fala do Leonardo Jardim, mas eu acho que uma entrevista protocolar, vamos falar assim, né? Foi para Uhum. poder ali não colocar o dedo nas feridas publicamente, mas eu acho que internamente, e aí já olhando para a Copa do Brasil, que é uma decisão, né? O Cruzeiro no próximo final de semana precisa ganhar do Internacional, mas é claro que o olho também, e agora mais do que nunca, considerando a queda de rendimento do Cruzeiro, o reforço do próprio Flamengo, né? Além de assumir a dianteira, contratou muitos jogadores agora no meio do ano. O próprio Palmeiras assumindo a segunda colocação e com 2 jogos a menos, então o Cruzeiro mais do que nunca precisa aí aproveitar a Copa do Brasil para a gente levantar um caneco esse ano. Eu acho que de todo o trabalho que o Cruzeiro fez no primeiro semestre, não pode se perder agora no retorno. E a gente sabe, uma eliminação na Copa do Brasil é suficiente para o clima já mudar. Com Se certeza. continuar jogando assim no Brasileiro e a gente não ter um bom desempenho na Copa do Brasil, realmente eu fico até preocupado para o restante do campeonato em relação à pressão e ao ambiente. Claro que a torcida do Cruzeiro é a torcida que carrega o time, que apoia, né? Os números ao longo desse ano vem mostrando a participação e o abraço que o torcedor fez ao time e assim vai continuar, mas é claro que a pressão vai aumentar, a paciência vai diminuir, né? Então a gente precisa não procurar esse clima ruim, né? O Cruzeiro fez um primeiro semestre perfeito, considerando aí o nosso início de ano, todos os problemas extra-campo que houveram, né? Mas realmente está passando a hora do Cruzeiro colocar ali a barba de molho, entender que os últimos jogos, o Cruzeiro classificou contra o CRB empatando dentro de casa, jogando o segundo jogo. Se não fosse o Cássio para defender aquele pênalti, ia complicar muito a situação do Cruzeiro. Ia complicar muito. Porque um jogo que vai para os pênaltis pode acontecer tudo. Principalmente jogando na casa do adversário e tomando gol no final. Então a tendência é você ir bastante pressionado para os pênaltis, né? Então o Cruzeiro não pode também esquecer essas partidas que o time não apresentou absolutamente nada contra o Ceará, contra o Santos e as duas partidas contra o CRB. E hoje também, não pelo resultado, mas pela exibição da equipe, e refletir e entender a necessidade de melhorar algumas questões, sobretudo em relação à reposição. Realmente a gente precisa contratar porque o nosso banco de reservas está muito insuficiente para dar resposta para a equipe, né? Mas hoje eu continuo ainda acreditando que, apesar do mérito do Mirassol, apesar da fragilidade do Cruzeiro, o Lautaro não é jogador para entrar, sabe? Um jogo como esse, 2 substituições é muito pouco. A gente até conversou no intervalo em relação à questão da substituição. O próprio Mirassol, chegando próximo aos 15 minutos, que ele fez 2 alterações já de cara. Então o Cruzeiro precisa, o próprio Gabigol, Bolacier, enfim, qualquer jogador é melhor que o Lautaro. É inaceitável para mim hoje o Mirassol o fez Cruzeiro todas as insistir com esse substituições, jogador. Henrique. Mirassol, ele entendendo também o motivo do Cruzeiro ter caído, também fez 3 substituições, fez as 5 substituições. Colocou o time pra frente e não tentou manter o resultado de empate, tentou ir pra cima, buscar a vitória. Veio pra cima, velho. E eu tô vendo já alguns lugares aqui comentando que o Cruzeiro foi garfado novamente de um pênalti não marcado. Esses já alguns destaques aqui de algumas matérias. Já tava vendo aqui também no Twitter, tava vendo aqui no Instagram, vendo aqui em alguns lugares aqui. E a galera já tirando o print e mostrando o lance, falando que o Cruzeiro novamente foi prejudicado pela arbitragem. Não vou colocar assim como lance primordial do Cruzeiro ter perdido, porque claramente não foi. O Cruzeiro Mas as arbitragens têm sido muito ruins, Silas. Não, demais. E é aonde que eu quero bater. Eu quero debater nesse pós-jogo a minha ideia, porque eu deixei vocês falar, porque realmente
os comentaristas que tem que falar no pós-jogo, mas eu quero também dar o meu pitaco aqui. As arbitragens. Eu não tô colocando desculpa e tirando o mérito do time adversário e até do próprio Cruzeiro. As arbitragens dos jogos do Cruzeiro estão assustadoras. Gente, não ter dado pênalti pro Cruzeiro no primeiro tempo, aquela mãozada, o cara quase pegou a bola e jogou a bola pra cima assim, gente. Pelo amor de Deus, ué. Que jogo é esse que nós estamos tendo? Que mundo que a gente tá vivendo? Como que aquilo ali não foi dado pênalti e nem Silas? O cara foi lá no VAR olhar. Revisar. O VAR nem pediu pra revisar o lance, cara. Porque dentro de campo, talvez fica ruim pro árbitro ver, porque tá muito jogador. É, às vezes na frente, né, Na ali. frente. Mas o VAR, O VAR será tá ali que o pra VAR... isso. Mas Silas, será que o VAR não tinha capacidade de falar, cara, dá uma olhada aqui? Porque foi estranho o lance. O cara pegou a bola como um vôlei, quase que jogou a bola pra cima, assim, cara. E o juiz não fez nada. Nenhum auxiliar, o senhor Luiz Cláudio Regazzoni, o Thiago Rosa de Oliveira O Espósito. Regazzoni a gente já sabe quem que é, né? Pô, mas será que, assim, Arbitragem carioca, eu velho. não quero colocar como muleta, igual o Alberto tá falando, que eu ler suas mensagens, Alberto. Mas eu não quero colocar como muleta também que o futebol do Cruzeiro caiu. E uma coisa que o Henrique falou que tem sentido, vocês também estavam comentando aqui, tá previsível. Tá. Todo mundo já sabe o jeito que o Cruzeiro joga. Ô Jardim, tá na hora de tirar uma raposa da cartola. Tá na hora de tirar uma raposa da cartola. Tá na hora de começar a pensar um pouquinho fora da casinha. Não tô te questionando, acho você um ótimo técnico. Não tô te colocando contra a parede, não, meu filho. Mas tá na hora de começar a pensar diferente. Com o elenco que você tem nesse momento. Tudo bem, o Sinisterra tá chegando aí, mas o Sinisterra, Silas, não é um novo Pelé, não. Não mesmo. Ele não vai chegar aqui, vai meter 5 gols numa partida e deixar o Cruzeiro segurar o placar no segundo tempo, que é o Cruzeiro sabe fazer. Essa é a jogada do Cruzeiro. É ganhar o jogo no primeiro tempo. Se a gente tivesse feito 2 gols, eu duvido que o Cruzeiro tinha me deixado empatar. É, eu também duvido. Eu Porque duvido. Porque até eu também, o Mirassol ia sentir o baque, né? Exatamente. Se saísse esse segundo gol, as pessoas, a gente tivesse feito o gol do Caio. Olha pra você ver, o Henrique, para pra pensar comigo, você e o Silas. Se a gente tivesse feito o primeiro gol com o Caio e tivesse dado o pênalti, a gente tivesse feito o segundo, acabou o jogo, velho. O Cruzeiro não perdia e não deixava empatar. Eu tenho certeza disso. E principalmente que o time não criou. Então esse lance foi muito importante, né? Exatamente. Porque um time que não chutou no gol quase praticamente o segundo tempo inteiro, esse pênalti acabou fazendo falta. Mas é aquela coisa, a gente precisa sempre, né, refletir em relação ao baixo desempenho da arbitragem, sempre prejudicando a equipe, mas isso também a gente tem que fazer sem também incorporar, e eu sempre fico muito preocupado com o Cruzeiro, a gente não pode incorporar um discurso de derrotado, né? Um discurso de que sempre é a arbitragem que prejudica, sempre é a arbitragem que está interferindo. Contra o Santos foi muito importante, mas o Cruzeiro deixou de aproveitar as chances. Hoje o time não jogou. Claro que esse pênalti é absurdo, né? O VAR se quer chamar, eu não sei para que tem esse hábito de vídeo. Se continuar desse jeito, eu não sei onde que a gente vai parar mais com essa arbitragem. Realmente está ficando insustentável. Até para você poder não ficar se escorando, né? Como o próprio Adalberto colocou aí no chat, não utilizar isso de muleta, mas acaba sendo impossível quando o jogo, por exemplo, é igual hoje. O time já não jogou bem, já não teve tantas oportunidades claras de gol como o Mirassol. Né? Então, realmente foi muito importante. E, além disso, até amarelar o jogador, né? Como que ele poderia ter consultado o lance, eu achei realmente um absurdo. Muito complicado. O meu tio tá aqui na live, ó. André Lima, Brenão? O gás acabou. Se pegar G6, ele o CEP é frio, viu, André? Eu já elei isso aí. André, o CEP é frio. Fui lá, rapaz, fui ver ele lá no negócio do meu avô, lá na casa do meu avô, e tava lá. O Cruzeiro não perdeu, velho. Falei, cara, deixa de ser pé frio isso. Botamos junto, viu, meu tio André? Abraço, nós vamos combinar de ver jogar videogame e vai lá com a gente. Eu falei que nós vamos levar ele. Nós vamos te levar lá, viu? Tamo junto, Deus te abençoe. Obrigado pela audiência. Ô, Brenão, estamos caminhando pro final. Vamos lá. Eu nem sei se você quer passar as notas dos jogadores. Eu só quero ler um pouquinho das mensagens do Adalberto, que ele mandou tanta mensagem aqui, pelo menos umas 2, 3. Você tá falando das muletas, toda hora ele tá falando da muleta. Ô, Adalberto, eu concordo com você em partes, tá?
eu concordo com você em parte. Que, ó, mano, descanse o físico. Aonde pega, quanto tempo todos os times do Brasil descansou e pega o Cruzeiro. Se não for mais descansado, está entre os 3. Concordo com você. É o que eu falei na hora do jogo. Eu falei na hora do jogo sobre isso. Falei, cara, o Cruzeiro ficou uma semana parado. Não tem como ser um jogador no segundo tempo ficar cansado. Com uma semana parado, assim não, ué. Agora, se a gente tivesse naquela maratona toda, beleza. Ficar cansado, que eu falo assim, de ficar fadigado, igual o mexicano falou, o Lucas Silva tá morrendo. Então troca o cara, velho. Tem o Mateuzinho, tem o Japa, tem o Wallace. É isso que o mexicano falou. Por que deixou? O cara, você viu que o cara tava... Eu não percebi, não sei se vocês perceberam da bancada. Eu vou ser sério, eu não percebi. Tava arrastando no segundo tempo. Né? Depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo, o Lucas Silva tava arrastando dentro de campo. Por quê? Na falta do Lucas Romero, ele também tinha que suprir muita coisa que o Wallace tava fazendo. O Lucas Silva tava tendo que suprir. Ele tava tendo que jogar por 2, né? Ué. Ele e Lucas Romero Lima já tem uma sintonia. Então o Wallace não dá pra jogar no Cruzeiro mais. O Wallace, Lautaro. Então o Henrique foi muito feliz nos comentários de jogadores, cara. Infelizmente não cabe mais na equipe do Cruzeiro. Não dá. E se o Cruzeiro quer buscar algo... Mas eu entendo também, na Copa Silas, do Brasil, ou buscar algo no Brasileiro, meu amigo. Você acha que só os 2 pontas que estão chegando aí vão resolver os problemas do Cruzeiro? Não vão. Não vai. Vai melhorar. Não tem dúvida nenhuma. Esse Sinisterra vai ser titularíssimo. Vai colocar o Wanderson no banco de reserva, não tem dúvida nenhuma disso. Vai ser um ótimo banco, porque é aquele cara que vai entrar e vai conseguir fazer alguma coisa. Exatamente. Pode melhorar. Exatamente. Pode melhorar muita coisa. Mas não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver todos os nossos problemas. Vai ajudar. Se o Caio César vier, vamos melhorar? Vai melhorar. Vai melhorar. Mas não vai resolver todos os problemas. O que eu quero dizer é o seguinte. Ô, Jardim, você tem que aprender também a se virar com o que você tem. Você assumiu o clube sabendo o elenco que você tinha. E você sabe que não vai chegar enxurrada de jogador aí. Então, o que me preocupa, Silas e Henrique, é que só esses 2 jogadores que ele pediu resolvem o problema pro resto da temporada? Não, tá doido. Essa que é a minha maior dúvida. Não resolve, não. Então, vamos deixar isso pra depois. Tem Zé Ronaldo em campo amanhã, a gente debate isso daí, mas eu tô muito preocupado dele pedir só 2 atacantes e o time continuar a mesma coisa. Então é preocupante, é muito preocupante. Preocupante. Vamos ir pro final. Nem vou passar número de jogador. Hoje. Pra mim, o melhor em campo foi o Matheus Pereira, cara. Eu gostei demais do Matheus Pereira. Jogou bola demais. Eu acho que é o único ali que eu vou falar com você assim. O Caio também correu muito. O Caio corre sempre muito. Mas se eu tivesse que escolher alguém, pra mim seria o Matheus Pereira. Você quer escolher alguém, o Matheus? O Henrique? Assim, vamos aí pelo Matheus Pereira, pela assistência, mas eu acho que o conjunto, né? Eu acho que o time foi muito abaixo, mas o Matheus Pereira realmente procurou fazer alguma coisa ali no meio de campo, mesmo que sozinho, mas pela assistência, pelo passe que ele colocou o Caio Jorge numa condição clara ali na cara e com muita calma. Então vamos aí, eu vou acompanhar aí o Breno no MP. Eu também vou colocar o melhor em campo, foi o Matheus, do jogo do Cruzeiro. Pelo time do Cruzeiro foi o Matheus Pereira. Considerações finais aí, ô Henrique. Deixa o Henrique começar. Fala, Henricão, as considerações finais. Vamos lá, turma. Olha, acho que hoje o que sai aí de observação é mais uma preocupação, né? Uma preocupação para a Copa do Brasil, para o restante da temporada. Eu acho que é hora do Cruzeiro refletir, é hora do Cruzeiro organizar aí a casa, buscar algo diferente. Eu, particularmente, não estou muito esperançoso da parte física mudar de uma hora para outra, né? Então, uma semana já não vem sendo suficiente, mas vamos seguir firme aí na esperança e principalmente, né, a torcida mobilizada para o nosso grande desafio na próxima semana, que é a Copa do Brasil, que vai ser guerra. Então, eu espero que nesse mata-mata da Copa do Brasil o time tenha um pouco mais de raça, um pouco mais de vigor aí para a gente conseguir encaminhar essa classificação, que eu acho que a partir de agora já é a nossa pauta, né? A nossa agenda da vez. No mais é isso, vamos seguir firme aí
graças a Deus a gente conseguiu salvar esse um pontinho aí que saiu no lucro. É isso aí. Breno, tá. Melhor um ponto do que nada, né? Acho que a grande verdade é essa. Eu falei no começo do jogo que eu chutava 1-0 mirrado, um jogo difícil, um jogo que o Cruzeiro ia ter que correr demais, e a gente viu que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem bacana. Eu gostei muito do Cruzeiro no primeiro tempo, apesar que depois dos 30 o time, eu não sei se ele chegou aos 30 não, o time que morreu ali. Então eu tô muito preocupado com esse segundo tempo, mas temos um Internacional, temos um clássico que aí vai agitar a cidade, vai levantar o ânimo de todo mundo. Quem não tá correndo, né? Tô falando que ninguém não tá correndo, mas quem não tiver dando o seu último gás, vai ter que dar seu último gás, né? Porque realmente vai ser um jogo muito difícil, jogar lá na arena não é fácil, mas voltamos com um pontinho para dentro de casa. Eu acho que o mais importante foi isso. O Cruzeiro, ele sofreu muito, demasiadamente, além do necessário, na segunda etapa. Merecíamos até a derrota, essa é a grande verdade, tá, gente? Merecíamos até a derrota, mas veio um empate, voltamos com um pontinho na mala, e agradecer as quase 1000 pessoas aí que passaram pela live. Um abraço para todo mundo, obrigado pelos likes, pelas ideias, agradecer o Henrique aqui pela excelentíssima participação com a gente, espero que volte e seja muito bem-vindo, o Adalberto, a Vivi, o Juninho, o André que passou aqui, meu tio, o mexicano, a Dani que participou e zoou um pouquinho aqui, todo mundo que veio com a gente e curtiu essa live maravilhosa. Tamo junto, viu? É isso aí, turminha. Boa noite pra vocês. Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência de sempre. Você está comentando aqui com a gente, trocando ideia, batendo papo, debatendo sobre o Cruzeiro. Cruzeiro, mais uma vez, e um empate com sabor de derrota, porque o Cruzeiro estava indo bem, deu uma esperança ali de vencer o jogo. Mas também não vamos tirar o mérito do Mirassol, que também é um time que tá aí cascudo, né, jogando em casa, e a gente sabia que seria um jogo difícil. Mas é isso aí, vamos que vamos pra cima. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por estar aqui com a gente, curtindo, comentando, batendo papo, zoando, não tem problema, vai zoar, e futebol é isso mesmo, a gente perdeu, é zoeira, perdemos e empatamos. De tudo, o empate não foi tão ruim, porque dependendo da situação, era bem provável que aí o Cruzeirão poderia ter saído derrotado lá de Mirassol, mas pelo menos um ponto. Infelizmente estamos agora mais um ponto atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem 39, o Cruzeiro tem 38, estamos aí na terceira colocação. Vamos abrir o olho, Cruzeiro. Vamos aí trazer mudanças. O Leonardo Jardim, abre o olho, meu querido. Faz isso não. Fica esperto aí. Vamos que vamos pra cima. É isso aí, tá? A gente tá sempre fechado com o Cruzeiro. A gente vai se reencontrar amanhã no Zero Nota em Campo. A gente vai bater um papo sobre o que aconteceu. Vai debater se foi pênalti, se não foi. Vamos trocar uma ideia. E o assunto que não vai faltar. Vamos que vamos pra cima. Obrigadão, Henrique, por ter participado aqui com a gente. Tamo junto, obrigado mesmo. Gostei demais dos seus comentários, foi bacana. E as portas aqui estão abertas para você, meu amigo. Sempre que você quiser participar com a gente aqui, o Zero Nota vai estar de portas abertas para você, viu? Tamo junto demais. Vamos que vamos. Junto. É isso aí, tamo sempre fechado com o Cruzeiro. E até amanhã.